Você tem visto bizarrices, abominações, modismos e coisas estranhas dentro das igrejas evangélicas? Eu tenho certeza que sim. Saiba agora qual é a nova moda nas igrejas brasileiras. E por que ela tem a ver com a volta de Jesus Cristo. Para isso, assista esse vídeo até o final. Os sinais, as evidências e os indícios de que Jesus está voltando, de que logo o Senhor vai vir buscar a sua igreja, são evidentes e latentes em toda parte. Você tem visto isso, eu tenho certeza, todos os dias. Mas o apóstolo Paulo escreveu sobre um sinal que aconteceria na igreja nos últimos dias. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Leia comigo o texto. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O texto diz que o Espírito com letra maiúscula, portanto, é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz, mas o Espírito, não é demônio, é Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula. Espírito expressamente diz, ele não diz tacitamente, ele não diz duvidosamente, ele diz expressamente, categoricamente, enfaticamente diz que nos últimos tempos, não era no tempo do apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, é nos últimos tempos, nos nossos dias, apostatarão alguns da fé, se afastarão alguns da fé, esfriarão alguns da fé. Por quê? Porque darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria um sinal na igreja que evidenciaria que nós estamos vivendo os últimos tempos, que nós estamos vivendo a última era. Ele diz que é a apostasia, é o esfriamento. Por quê? Porque a igreja vai passar a ouvir, a praticar doutrina de demônio, espírito enganador. Agora há uma nova moda nas igrejas evangélicas brasileiras, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas especialmente também nas igrejas brasileiras. São as chamadas igrejas de preto. Você já ouviu falar? Você já foi a alguma igreja em que as paredes são pretas, o púlpito é preto, o teto é preto, é tudo preto, é tudo pintado de preto? Igrejas com canhões de LED, cortina de fumaça. Você certamente já foi, congrega ou sabe alguma igreja que é desse jeito, que pratica essa moda. Veja as notícias e as imagens das novas igrejas brasileiras. Veja só. Entenda por que as igrejas evangélicas estão sendo pintadas de preto. Os antigos púlpitos de acrílico ou madeira são substituídos por galões de óleo velhos e reciclados. A boa e velha salva é substituída por uma máquina de cartão de crédito. Agora outra matéria do site Globo. Igrejas diferentonas atraem jovens evangélicos. Veja, igreja diferentona. A equipe de jornalismo escreve. Cultos em sala de cinema comandados por pastor de calça rasgada renovam a fé de uma turma que tem visual barbudo, tatuagens e piercings. Observe a foto, a igreja é totalmente escura, com visual dark, com visual trash. E veja agora também as fotos das igrejas. Veja essa igreja fora do Brasil também, toda de preto.
Fundo preto, parede preta, chão preto, tudo é preto. Observe essa outra foto, a igreja toda preta com canhões de LED, um piso roxo, um visual realmente bem diferente. Essa nova moda da igreja preta no Brasil foi originária da Austrália. Ela começou na igreja Hillsong, lá na Austrália, e foi importada para o Brasil. Quem trouxe a igreja preta para o Brasil foi André Valadão. A igreja batista da Lagoinha era uma igreja tradicional, normal, e de repente ela foi pintada e adaptada totalmente para ser uma igreja escura, uma igreja preta. Veja nas fotos. Observe a igreja da Lagoinha anteriormente, com as bandeiras, das várias nações, as pessoas, num ambiente claro, onde tudo se enxerga, e agora a igreja como está atualmente. Um ambiente totalmente escuro e diferente do que era antes dessa nova moda, A cantora canta num piso roxo, num cenário preto, num fundo preto, com canhões de LED, cortina de fumaça. É uma igreja preta. As desculpas, ou melhor, as justificativas dos pastores para adotarem a igreja preta são várias. Dentre elas é que o ambiente escuro evita distração, foca mais no pregador, ou melhor, na pessoa que está no palco. Dizem ainda que a cromoterapia é uma ciência que faz com que haja alívio nas pessoas através das cores, que o ambiente escuro da igreja esconde cabos, fios e melhora para a filmagem, enfim. São várias as desculpas ou as justificativas. Acontece que a cromoterapia ela não é uma ciência, ela é uma pseudociência. E a ciência da comunicação é muito clara ao dizer que o preto, a cor preta, não favorece a comunicação. Aliás, nunca favoreceu a comunicação. O preto, aliás, não é nem cor, o preto é ausência de cor. Também as justificativas de que é melhor para as filmagens, que esconde os cabos. Se fosse assim, todos os estúdios de TV adotariam o ambiente preto, o estúdio preto. Mas a verdade é que isso não ocorre. Se você for em qualquer estúdio de televisão, seja canal aberto ou fechado, os estúdios são claros, são bem iluminados, são coloridos. Então, essa desculpa de que favorece a filmagem, ela também não tem nenhum sentido. Há outra justificativa dizendo que foca mais no pregador, mas na verdade proporciona apenas um ambiente de individualidade. A pessoa ela não enxerga praticamente ninguém ao seu lado, a não ser a pessoa que está no púlpito, ou melhor, no palco. Então, o ambiente escuro, de uma forma geral, impede as pessoas de se relacionar. Em tempo de redes sociais, onde você tem 1 milhão de amigos na internet, mas não tem nenhum pessoalmente, será que realmente é adequado você fazer uma igreja escura? Uma igreja que fomenta a individualidade das pessoas, que estão lá, mas não veem nem quem está do lado direito? Lógico que não. O preto sempre foi associado às trevas, sempre foi associado à perdição. O preto sempre foi associado a luto, a funeral. O preto sempre foi associado à morte. Mas agora as igrejas estão todas pretas. O preto, na verdade, é a magia negra. A magia é negra. O preto é o ambiente da boate. O preto é o ambiente do prostíbulo. O preto é o ambiente do cinema. O preto é o ambiente do cabaré. Você concorda comigo? Apocalipse capítulo 6 diz que aqueles que pedem vingança ao Senhor por terem derramado o sangue dos santos, a Bíblia nos diz, e foram dadas a eles vestes brancas.
É dito para que repousassem um pouco de tempo até que se completem o número dos seus conservos. Não foram dadas vestes pretas, foram dadas vestes brancas. As nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, lavadas para ficarem brancas, não pretas. No céu tudo é claro. No céu não há escuridão. A escuridão está nas trevas. Muitos centros de Umbanda estão tornando claros seus ambientes para que as pessoas que passam de fora vejam o que está acontecendo dentro. Vejam e se interessem pelo que está acontecendo dentro. A igreja faz o contrário. A igreja brasileira torna o ambiente dentro escuro, quase invisível, para que ninguém veja de fora o que acontece lá. Tem sentido isso para você? A Bíblia diz que no inferno há densas trevas. Então, pintar a igreja de preto, sob essas justificativas, nenhuma delas comprovada pela ciência, nenhuma, é realmente sinal que nós estamos chegando no limite daquilo que é execrável, daquilo que é desprezível, daquilo que é abominável. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre as igrejas pretas? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o preto, sobre a escuridão? Vamos ler os textos. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, verso 8 a 13. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois do Senhor, andai como filhos da luz. Erais trevas, ou seja, você era escuro e agora é claro. Você estava nas trevas, agora você está na luz. Agora veja o versículo adiante. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Veja que o apóstolo Paulo diz que a luz tudo manifesta, e tudo aquilo que se faz em oculto, em trevas, é torpe até ser revelado. A maçonaria é conhecida pelos seus segredos, é conhecida pelos seus ocultos. Não se pode falar, não se pode contar. Isso é trevas. A Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Vamos ver ainda o que diz o texto sagrado. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja, não estáis em trevas, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Se você for observar, em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que quando Deus criou o nosso mundo, o nosso planeta Terra, a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, trevas. E a Bíblia diz que Deus criou a luz, Ele disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E a Bíblia nos fala que Deus fez separação entre a luz e as trevas, fez divisão entre o dia e a noite. Portanto, a luz é para aqueles que são chamados por Deus, e as trevas é para aqueles que são rejeitados por Deus. Vejamos ainda o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, Isaías, Salmos e Amós, o livro do profeta Amós. Vamos ler os textos. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? A Bíblia está dizendo que as coisas do Senhor, as suas maravilhas não são conhecidas nas trevas, elas são conhecidas na luz. Agora veja Eclesiastes capítulo 2, verso 13. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. A luz é melhor do que as trevas. Agora vamos ver o texto de Isaías capítulo 5. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal.
Agora veja essa parte, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Amós capítulo 5, o dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. O dia do Senhor será uma escuridão total, sem um raio de luz. As igrejas estão escuras. Estariam elas atraindo o juízo de Deus sobre si? Sem um raio de luz. A luz foi criada por Deus. A luz era boa, a luz foi boa. Em Gênesis está muito claro, Deus disse que a luz era boa. E as trevas, Deus fez separação. As trevas Deus chamou noite. Mas as igrejas evangélicas brasileiras, infelizmente, adotaram o preto, adotaram o luto, adotaram o funeral. Vamos ver o que está escrito ainda no Evangelho de Mateus. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Você conhece o texto, você conhece a passagem, quando Jesus estava no madeiro e foi morto, e foi sacrificado por amor de mim e por amor de ti, houve trevas sobre a terra, houve escuridão. O pecado de todos estava sobre ele, e isso foi simbolizado na escuridão, no eclipse que tapou o sol. Você pode perceber então que a escuridão sempre simbolizou o pecado, sempre simbolizou as trevas, sempre simbolizou o inferno. Há ainda muitos outros textos que mostram que as trevas, a noite, o preto e a escuridão sempre foram associados ao inferno, sempre foram associados à perdição, sempre foram associados à morte, ao funeral, à prostituição, ao ocultismo. Mas as igrejas brasileiras, infelizmente, adotaram o preto. E você sabe por que adotaram o preto? Não tem nada de cromoterapia, porque isso nem é científico. O preto é ausência de cor. Não tem nada de facilitar a comunicação, nada de foco no pregador. Elas adotaram o preto para tornar o ambiente um pouco mais mundano. O mundo entra dentro da igreja. Não é a igreja que vai para o mundo e influencia o mundo. É o mundo que entra com tudo dentro da igreja. Para tornar o ambiente meio jovial, o ambiente meio boate, meio danceteria, o ambiente meio moderninho, para que agrade os mais carnais, para que agrade os mais ocultos, para que agrade aqueles que gostam de ambientes escuros. Na verdade, o que a igreja visa, o que a igreja brasileira visa, é fazer a igreja não mais parecer igreja, e sim parecer um clube, parecer um ponto de encontro. Eu fico me perguntando só como faziam os apóstolos. A Bíblia relata em Lucas como faziam os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, será que a igreja primitiva precisou de modernidade, de ambientes escuros, de canhões de LED, de cortina de fumaça? Com aquilo que você atrai a pessoa para a igreja, com a carnalidade que você atrai a pessoa para a igreja, é aquilo que você precisará manter para que a pessoa permaneça na igreja. A pessoa não vem por Cristo, a pessoa não vem pelo sangue dele, a pessoa não vem pela salvação, a pessoa não vem pelo amor, a pessoa vem pelo pub, a pessoa vem pela meia igreja, meio boate, a pessoa vem pela meia igreja, meio cinema, a pessoa vem pela meia igreja, meio bordel. Essa é a razão pela qual as igrejas brasileiras estão sendo pintadas de preto. Não há desculpa, não há justificativa. Senão, o mundo entrando com força e com tudo dentro das igrejas.
E por quê? O apóstolo Paulo disse a Timóteo: ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é a cor, evidentemente, que vai salvar ou condenar, mas as igrejas de preto, elas refletem, na verdade, o estado espiritual da igreja brasileira. Os modismos, as carnalidades, as estratégias de marketing, que na verdade nunca deveriam entrar dentro da igreja. Quem sabe a cor preta, que na Bíblia sempre foi juízo, sempre foi perdição, sempre foi trevas, sirva mesmo para demonstrar o estado deplorável espiritual da igreja brasileira. Talvez essa cor caia muito perfeitamente na igreja brasileira. Mas, infelizmente, é cumprimento da profecia bíblica. É cumprimento que nós estamos vivendo nos últimos dias. É cumprimento que Jesus logo vem buscar um povo santo. Um povo que entra por uma porta mais apertada. Não é o fato, deixo isso bem claro, de que se você congrega numa igreja preta, numa igreja branca, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você deve discernir o mundanismo, o humanismo entrando dentro da igreja, as carnalidades, tudo para agradar o cliente, tudo para agradar o freguês. Não tem outra razão. Chegamos num ponto em que é necessária uma reflexão. A luz é melhor que as trevas. E é extremamente imprescindível que a igreja brasileira tome a sua posição. Porque ela está sendo alvo do cumprimento profético feito pelo apóstolo Paulo. Nos últimos dias o Espírito diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se você conhece alguém que frequenta essas igrejas pretas, se você conhece alguém que acha legal essas igrejas pretas, encaminhe esse vídeo para ele. Encaminhe essa mensagem. Ou mesmo se você frequenta uma igreja preta, encaminhe essa mensagem ao seu líder, ao seu pastor. Quem sabe haja um despertamento espiritual. Fato é que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a última hora. Uma coisa é certa: Jesus Cristo virá muito em breve.